Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa aulinha da semana. Um tema polêmico, né? Que principalmente no momento que a gente está vivendo, momento aí de isolamento, a famosa quarentena, é um tema que já é, né, bastante popular, mas que entrou aí muito mais em discussão agora, principalmente pelo fato do pessoal tá, na maioria das vezes, ganhando peso aí durante o isolamento. E por que eu escolhi esse tema aqui para a gente começar a discutir? Por que começar a discutir? A gente vai fazer, na verdade, pessoal, uma série de discussões sobre esse tema. Tá? Eu inicio ele hoje e nas próximas, pelo menos aí 2 semanas, a gente vai dar andamento sobre esse tema com algumas particularidades. Tá? Então, hoje é o início da discussão desse tema. E por que isso? Porque a gente vem treinando em casa, a gente vem ficando muito mais tempo em casa e, na grande verdade, a gente está no melhor momento para pensar em emagrecimento. E eu vou tentar justificar isso aí um pouquinho para vocês, tá? Eu não falei errado não, tá, pessoal? A gente está no melhor momento para se pensar em emagrecimento. E vamos pensar aí alguns fatores que a gente tem para analisar tudo isso, tá? Então a gente tem, pessoal, um primeiro fator aqui, ó, uma meta-análise, né? Quem me acompanha sabe, de novo, que eu gosto de meta-análises, porque ela traz um grande apanhado de artigos. E essa meta-análise aqui trouxe achados dos últimos 25 anos, né? Com relação à perda de peso e etc. E de uma maneira bastante sumária, dá para a gente não perder muito tempo, eles compararam ali grupos, né, que só fizeram dieta, uma dieta hipocalórica, grupos que fizeram exercício, independente se é alta ou baixa intensidade, nesse momento não vamos discutir isso, exercícios mais dieta, tá? E fizeram exercício e dieta no emagrecimento. Então, basicamente fizeram um grupo só dieta, um grupo só exercício e um grupo exercício mais dieta. Tudo bem? E aí, basicamente, o que eles encontraram, pessoal, foi o azulzinho é peso, tá? E o quadradinho verde, quantidade de gordura perdida, eliminada. Então, a gente tem aqui, ó, o grupo que só fez dieta, ele teve uma perda ali média de mais ou menos 10,7 quilos de peso, onde dentre esses, né, 7,8 era de gordura, ok? Então, o resto, possivelmente, ali, massa magra. O grupo que fez o exercício, né, ele perdeu 2,9 kg, né, praticamente 3 quilos de peso, sendo 3,3 de gordura, né? Obviamente, ele perdeu mais gordura do que peso, porque como ele estava fazendo exercício, possivelmente, tá, o artigo ele não bate nisso, mas é uma especulação, essas pessoas ganharam massa magra, né? Ganharam massa muscular por estarem fazendo exercício. Já o terceiro grupo, que associou a dieta mais o exercício, eles perderam cerca de 11 quilos de peso, onde esses 9 quilos, ou particularmente 9 quilos, foram de gordura, tá? Então, o que a gente vê aqui, pessoal? Que a forma aparentemente mais eficaz, né, seria a dieta mais exercício. Mas a gente vê que a dieta, por si só, tem uma enorme contribuição nisso tudo. Tá? Então, a gente já começa a ver que a alimentação, principalmente a alimentação com restrição calórica, tá? É a que parece que apresenta os melhores resultados em termos de emagrecimento. E não só restrição calórica, mas também uma outra coisa que tem que se atentar bastante nesse momento seriam os picos de insulina que a gente dá durante o dia. Então, ou seja, quanto maior o índice glicêmico de um alimento, né, ou também alguns costumam chamar de quanto maior a densidade nutricional de um alimento, que quer dizer assim, às vezes ele tem muitas calorias para uma porção pequena, né? Então, quanto mais densidade nutricional ele tem, ou quanto maior o índice glicêmico
desse alimento, ele tende a dar mais picos de insulina, ou seja, tende a fazer com que mais insulina seja liberada pelo pâncreas. E qual a relação disso em termos de ganho de peso? Vamos dar uma olhada nesse trabalhinho, que é um trabalho bem legal, tá? Que ele fez com diabéticos, onde ele analisou por 9 anos, tá? Um estudo longitudinal, 9 anos diabéticos que injetavam mais ou menos insulina. Então, olha só, o quadradinho branco aqui, né, achuradinho branco, retângulo branco, né, não quadrado, ele administrava mais insulina, tá? O grupo retângulo branco era um grupo que administrava mais insulina para controlar o diabetes. Já o grupo quadradinho preto, tá? Era um grupo que administrava menos insulina para controlar o diabetes. E esse trabalho avaliou basicamente o ganho percentual de peso dessas pessoas ao longo de 9 anos. Olha só isso daqui, pessoal. Basicamente, o grupo aqui que administrou mais insulina ao longo de 9 anos, eles já estavam praticamente 30% acima daquele peso original. Tá? Ou seja, em 9 anos eles ganharam 30% de peso, só em virtude dos picos de insulina. Já o grupo que administrou menos insulina teve um ganho de peso, tá? Mas ali menor do que 5%. Então, o que isso mostra para a gente? Um primeiro passo, associação de 2 fatores. Pico de insulina, né? Quanto mais picos de insulina ao longo dos anos, eu vou vendo um grande aumento de peso. Então, quanto mais picos de insulina você dá durante o dia, maior repercussão em termos de ganho de peso você vai encontrar lá na frente, né? E também, quando eu costumo comer coisas de uma densidade nutricional muito alta, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo disso, um lanche, né? Que tem uma quantidade calórica muito alta para uma porção pequena. Então, ou seja, se eu consigo fazer uma restrição calórica, se eu consigo não dar picos de insulina, já é o primeiro passo para o emagrecimento. E onde entra o exercício em tudo isso? A alimentação, ela é essencial, tá? Mas olha só, essa linhazinha aqui azul. Geralmente, quem só se baseia na alimentação tem sim uma perda de peso, como a gente viu naquele primeiro estudo, mas a tendência é que depois a pessoa vá reganhando o peso, né? Quem já não viu isso? Quem já não fez uma dieta extremamente restritiva, perdeu peso e depois retomou esse peso, tá? Isso é esperado já, pessoal. É esperado por algumas adaptações metabólicas que a gente tem, que você reganhe o peso perdido se você só se basear pela alimentação, tá? Agora, quando linha vermelha, eu associo esse meu emagrecimento a uma prática de exercício físico, tá? Que é a linhazinha vermelha, eu, além de perder o peso, eu consigo manter esse peso perdido, tá? E além de, se eu quiser, ir perdendo mais desse peso ao longo do tempo. Então, há uma grande associação entre esses 2 fatores, tá? E para fechar essa primeira parte da discussão, o que a gente fala aqui? Teve uma vez um pesquisador, eu não consigo me lembrar o nome dele ou quem foi, mas ele falava o seguinte, que você pensar em emagrecimento é mais ou menos como pensar na dupla Batman e Robin. Então, não são palavras minhas essa. Mas onde ele caracterizava da seguinte maneira: a alimentação é o Batman, tá? É o essencial, é o primordial. Mas ele só consegue ser eficaz se ele tiver o hobby. Ou seja, o exercício, ele é auxiliar no processo, tá? Ele é importante no processo, mas ele é auxiliar, tá? Então, de nada adianta você estar em isolamento, se matar no exercício, né? A gente vê muita gente falando, vamos fazer tal exercício para emagrecer, tal, vamos fazer um HIIT, vamos fazer não sei o quê, isso daqui que é importante para emagrecer. Mas, se você não se atentar para a sua alimentação,
principalmente nesses fatores que a gente discutiu, de nada adianta. O Robin não é nada se ele não tiver o Batman junto com ele, tá? Então são umas coisinhas aí pra gente começar a pensar. Essa discussão continua, tudo bem? Semana que vem tem mais.